Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade no fechamento da mensagem de Gálatas 4. Gálatas capítulo número 4, do versículo 19 a seguir, quando nós esbarramos no vídeo de ontem. Então, para nós fecharmos, falta nós meditar junto com os irmãos, do versículo 19 em diante nas referências, tá certo, irmãos? Amém, irmão? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Gálatas capítulo número 4, versículo 19 a seguir, que diz o seguinte, versículo 19 a seguir: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aqui uma pequena observação, irmãos. A palavra que fala nesse versículo, sobre a perseguição que sofre, os crentes sofrem, em relação aos que são do mundo, E essa perseguição é clara, ela é evidente, e todo crente, todo verdadeiro cristão, ele sabe disso, E até mesmo numa casa, numa família, é muito difícil converter uma família inteira de uma vez só, No geral, converte primeiro um, depois mais um, depois mais um, depois mais 2, E quase sempre, as famílias mais tradicionais, mais antigas, converte primeiro um dos filhos, Filho mais novo vai para a igreja, é convidado, acha bom, chega lá, vai para a mocidade, gosta, ele acaba se convertendo, E me lembra muito um caso de uma pessoa, famosa, uma celebridade, que o filho se converteu, mas escondia do pai que tinha se convertido. Ele não podia contar para o pai que ele era convertido a Cristo, E se ele contasse para o pai, ele estava sujeito a todo tipo de repreensão severa por parte do pai, E tem aqueles casos antigos, da família, pai e mãe, irmão não tem muito a ver não, Não tem muita, eles perseguem,
mas não tem poder sobre o irmão que se converteu, mas os pais têm, né? E aí, para não sofrer repreensão, muitas vezes o filho converte e não conta para os pais, pais de famílias católicas tradicionais, né? Então ele tem medo de contar, porque se ele contar, os pais vão repreendê-lo, né? E aí ele não conta, né? E esse caso desse rapaz que eu estou falando, ele se converteu e o pai dele foi acometido de uma enfermidade incurável, né? E estava grave no hospital, né? Estava grave no hospital, já desenganado pela medicina, né? E ele foi visitar o pai no hospital junto com alguns amigos, né? E falou para o pai, né? Chegou lá, sentou usando o pai, e perguntou para o pai se ele podia fazer uma oração, levar uns irmãos lá da igreja para fazer uma oração para ele, né? Então, brandamente ele conversou com o pai, Deus deu sabedoria, e o pai aceitou que ele levasse esses irmãos de lá da igreja para poder orar por ele na igreja, né? E ele levou os irmãos, né, da igreja dele, que ele era convertido, mas estava escondido. Ele tinha convertido e estava escondido, escondeu da família, para a família não saber. Porque se soubesse, ele sofria o risco de ser excluído da família até, né? E aí, mas como o pai ficou ruim, estava cometido enfermidade incurável, e ele tinha certeza que se ele levasse os irmãos lá, se o pai aceitasse a oração dos irmãos da igreja dele, né, ele receberia a cura. E assim aconteceu. Pela fé dele e pela obediência do pai em aceitar, realmente o pai foi curado, né? O pai foi curado e está vivo até hoje, foi há muitos anos atrás, né? Então, de modo que é isso que a palavra fala aqui sobre a perseguição que sofre, né? Então, mesmo numa família, né? Então, quando converte uma família simples, humildes, né? Converte uma pessoa, então os irmãos ficam sabendo, o pai e a mãe ficam sabendo, e apenas num combate, deixa ele seguir, deixa seguir o caminho dele, né? Mas tem sempre um irmão ou outro implicando com aquele irmão, né? Implica tanto que chega a chamar de crentinho, ó o crentinho aí, ó, olha o crentinho aí, ó. Então é disso que a palavra está falando. Então essa perseguição, o mundo sempre nos perseguiu e sempre nos perseguirá, né? Exatamente para tentar impedir que nós entremos no céu e convencemos também, até eles mesmos, de ser convencidos, né? Essa palavra, Paulo foi ali levado diante de um rei, né? Ali quando ele estava preso, né? E esse rei, inclusive, falou para Paulo, né? Daqui mais um pouco você vai querer me persuadir eu também a aceitar essa fé sua, né? E Paulo falou, assim acontecesse não somente o Senhor, mas também todos os outros que estão aqui ouvindo, né? Então é realmente isso, irmãos, isso é o poder de Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Mas dando sequência, né? Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que irmãos somos, filhos não da escrava, mas da livre. Amém, irmãos? Então aqui foi a leitura do 19 a seguir. E vamos agora para o fechamento, também na meditação das referências do versículo 19 a seguir. Que nós esbarramos no vídeo de ontem exatamente nesse parágrafo aqui do versículo 19. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 19 a seguir, também nas referências, que diz o seguinte nas referências. Aleluia, Pai. Sinto as dores de parto. Sentir dores de parto, no grego, odino, expressa a angústia, a aflição, a dor e o anseio com que Paulo deseja a salvação dos Gálatas, que se alienaram de Cristo e que caíram da graça. Ou seja, irmãos, que quando Paulo era novo convertido, Paulo abrindo as igrejas em toda a Galácia, né, que Jesus o capacitou, o chamou, preparou, o ungiu, né, e mandou que ele fosse pregar para os gentios, né. Então Paulo era novo convertido ainda, né, e já estava ganhando almas para Jesus e abrindo igrejas, né. E Paulo conseguiu convencer esse povo todo
em aceitar a Cristo, tornar-se crente, tornaram-se crentes fervorosos, né? De repente, a obra cresceu muito, Paulo distanciou deles, né? E tomou conhecimento que eles tinham caído da fé, caído da graça, né? E é disso que Paulo está falando, do sofrimento que ele tinha na própria carne, de angústia e dor, como dores de parto, né? Pelos irmãos que tinham alcançado a fé, né? Aceitado a Cristo, tornando-se crentes fervorosos, de repente tinha caído da graça, estava desviados, né? Estava na igreja ainda, mas estava desviado, né? E por aí as igrejas estão cheias de crentes desviados. Estão cheias de crentes desviados. Presta atenção para você ver, irmão. Irmão pastor, né? Não é irmãos membros, não. Irmãos pastores, né? Dirigentes, né? Obreiros, né? Presbíteros, diáconos, evangelistas. Presta atenção para vocês verem, em cada igreja que vocês congregam, a quantidade de crentes desviados dentro da igreja, né? Presta atenção para vocês verem, a quantidade de crentes caídos, né? Está na igreja, mas está longe de Cristo, né? Meus filhinhos, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Meus filhinhos, por que de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Eu bem quiser agora estar convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Sara e Agar são uma alegoria de dois concertos. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que entende por alegoria? Porque estes são 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Né? Uma pequena pausa para mim fazer uma meditação rápida com os irmãos aqui. Ana, irmãos, esta era a situação de Ana. Ana passou por isto. Ela era estéril, né? E ela não era a esposa do rei Acã, né? Ela era criada, né? Ela não era a primeira esposa do rei Acã, né? Ana era estéril e não tinha filho. E ela foi pega no joelho dobrado no altar pelo sacerdote Eli, chorando e clamando amargamente a Deus, porque ela queria um filho. Ela queria um filho, ela não gerava filhos, né? Ela era uma das, eu não sei se concubina, como é que eu chamaria aqui agora, do rei Acã, porque a principal esposa do rei Acã não era Ana, mas não gerava filhos, né? E ela amargamente chorando diante do joelho dobrado no altar, clamando a Deus. O sacerdote inclusive chegou para ela e falou para ela: mulher, uma hora dessa, mulher, você já está nessa situação? Aparta de ti o teu vinho. E ela respondeu para ele: não, meu senhor, eu não estou embriagada, não. Eu estou chorando e clamando a Deus de amargura, né? E é isso que a palavra está falando aqui, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Todavia,
Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque são dois concertos, um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Né? Assim foi com Ana. Né? Estéril, não dava luz, né? Mas clamou a Deus, porque não estava de parto. Porque os filhos das solitárias são mais do que os das que têm marido, do que os da que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Né? Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é agora também. Assim é também agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Quero fazer aqui um pequeno esclarecimento. No 2 vídeos atrás desse aqui, eu me lembro que eu falando, né, sobre os filhos de Abraão, né, eu me vi falando, eu dizendo, né, que Abraão gerou Isaac, que é o filho da promessa, né, do qual nós também somos como Isaac, filho da promessa. Né. Isaac gerou Jacó. E eu disse, por uma falha de memória, que Jacó tinha gerado Esaú. Não, não é verdade. Só para ratificar os irmãos que prestou atenção, que viu que eu falei isto, né? Então, como que é essa sequência da promessa de Deus? Abraão, nosso pai Abraão, é a semente bendita do Senhor. E Abraão gerou um filho, o filho da promessa, depois de 25 anos, né? Que a mãe também era estéril, né? Que é a nossa mãe Sara, né? E Isaac gerou 2 filhos gêmeos. Isaac, que é o filho de Abraão, do qual nós somos filhos da promessa como ele também, gerou 2 filhos, sendo Jacó e Esaú. E não Isaac gerou Jacó e Jacó gerou Esaú. Eu peguei, num ato falho meu mesmo, eu me vi falando isso. Né? Então estou falando, esclarecendo para os irmãos, aqueles que têm conhecimento, têm entendimento, que conhecem a palavra de Deus. Se percebeu que se não percebeu, amém. Mas se você percebeu que eu falei dessa forma, então estou me corrigindo. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó e Esaú, né? Do qual vendeu a sua primogenitura para Jacó, trocado por um prato de lentilhas. Né? E Jacó, então, é o pai das 12 tribos, da qual eu nasci, e espero que você que entendeu, que leu, viu, entendeu, também tenha nascido, seja também nascido das 12 tribos de Israel. Portanto, nós somos filhos de Jacó, né, da descendência de Abraão, semente bendita do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Está feito o esclarecimento. Agora vamos dar sequência aqui na meditação para fechar, então, de vez, né, o capítulo número 4, né, que diz a referência a partir do versículo 19. Né? Sinto dores de parto. Sentir dores de parto no grego odino expressa a angústia, a aflição, a dor e o anseio com que Paulo deseja a salvação dos Gálatas, que se alienaram de Cristo, se alienaram de Cristo e que caíram da graça, ou seja, desviaram. Né? Ainda que pudesse estar na igreja, mas estava desviado. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Ele os retrata como quem precisa de um segundo nascimento espiritual. Nascer de novo, irmãos. Tornar-se batizado outra vez. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? E descreve-se
a si mesmo como uma solícita mãe que sofre de novo as dores de parto até que Cristo fosse nele formado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E esse novo nascimento pode ser, de novo, nas águas, mas também só do Espírito, né? Depende de como o pastor achar que deve fazer, né? Isso depende do pastor, né? Se ele achar que o crente realmente desviou-se e foi para o mundo, né, pecar, né, de maneira de maneira contumaz, então é melhor que batize outra vez. Se arrependido, ele pedir perdão e crer e aceitar, né? Porque se ele não aceitar também, o pastor não pode fazer nada. Porque Jesus disse que não é por força nem por violência, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E assim nós encerramos, né, a meditação de Gálatas, capítulo 4, né, tanto no capítulo como nas referências, tá certo, irmãos? E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus a todos. Amém? Aleluia, Pai, louvado.